Bem, hoje é uma aula, né, sobre brasagem. Estamos fazendo aqui uma aula para o pessoal que está fazendo o curso de refrigeração comercial, aqui no curso Viga, presencialmente, e vou falar um pouquinho sobre os tipos de varetas, né, de ligas de adição que a gente vai usar na brasagem dos equipamentos. Principalmente refrigeração comercial, que existe um risco maior de vazamento por causa de quê? Vibrações. Equipamentos onde tem uma vibração maior, tubulações maiores, e aí é preciso saber fazer corretamente a brasagem. Estamos hoje passando pelo momento em que cada vez mais estão focando em utilizar fluidos refrigerantes naturais para não ter problema com a camada de ozônio, mas eu não vejo o pessoal também se preocupar com treinamentos na brasagem. Isso aí. Por quê? Se você quer evitar essa contaminação do meio ambiente com fluido refrigerante, tem que se preocupar também com o quê? Para eliminar vazamentos. Isso aí. E para fazer esse serviço, quem vai demonstrar o uso dessas ligas de adição, né, vai ser alguém que não tem tanto costume assim de estar fazendo a solda no campo. Nada disso, nada disso. Fui convidado aqui para poder fazer parte desse teste e dar a minha opinião como especialista em brasagem. Pô, mas brasagem de placa, especialista em placa eletrônica. Agora solda com estanho e ferro é comigo. Isso aqui também é hoje fácil. Vamos fazer a demonstração aqui só para ele mostrar para vocês a usabilidade de algumas ligas de adição, né? E vamos começar, ó. Já aqui pode começar a soldar? Não, ainda não. Primeiro vou mostrar, né, aqui uma solda Foscope normal, comum. É a que você encontra em qualquer lugar, que é muito comum da gente chegar na loja e pedir aquela solda Foscope. Geralmente é esse o modelo que você encontra lá disponível, né? Vou deixar já uma separada para que ele faça o teste. Então vamos fazer o teste na primeira com uma solda Foscope comum. Aqui a gente tem uma outra vareta também solda Foscope. Essa aqui é da marca Harris Soldas, né? Um dos alunos já falou que só usa essa, né? É uma que é chatinha. A diferença da solda, por exemplo, da Harris, das demais, que vocês vão encontrar uma gravação na própria vareta. Isso aí vai indicar o quê? Tanto a porcentagem de prata que ela tem e também uma garantia de que é uma solda original, né? Um produto fabricado de qualidade por uma marca conhecida, né? Porque essa daqui não sabemos a procedência. Não sabemos a procedência, né? E inclusive essas varetas da Harris são as mais utilizadas no mundo. Então, quer fazer uma solda com qualidade? Se você comprar da marca Harris, você já vai ter certeza que é uma empresa focada em solda, brasagem, vai estar utilizando material de qualidade. Então essa aqui já é a Foscope tradicional. Então coloca aí. Essa daqui tem quantos por cento de liga? Essa é zero. Zero de prata. Então esta é a solda Foscope. Quando você tem a solda Foscope e com uma porcentagem de prata, ela já é chamada de Sil Foscope. Porque Sil silver, é prata em inglês. Então para a solda Sil Foscope é uma solda Foscope com uma porcentagem de prata. E existem aqui, várias porcentagens. Várias porcentagens. A gente vai falar aqui, eu vou colocar até nesse vídeo, um catálogo, né, um manual de brasagem na descrição. É um curso praticamente de brasagem. Que vai ajudar muito a você que está em campo. O Gabriel também vai fazer o teste e o uso de uma solda agora Sil Foscope, dessa vez com 5% de prata. Vocês vão encontrar ela com 2% de prata, 5%, 15% de prata. Vão ser as mais utilizadas. Que tem uma 5% de prata. Okay. E eu vou passar também as informações sobre quando utilizar cada uma dessas varetas. E sem contar também, Viana, que dependendo do material que você está fazendo a brasagem, há a necessidade de você utilizar o fluxo, um decapante, um fluxo para solda, para poder fazer ali a limpeza e conseguir fazer a união entre os materiais, né? Aí deixa eu fazer uma correção, né? O fluxo eu também imaginava por muito tempo que ele era para limpeza, mas na verdade não é para limpeza. Não? Não, a limpeza tem que ser feita antes. Você precisa deixar o tubo limpo. A limpeza é o primeiro fator para você ter uma brasagem perfeita. Limpeza do tubo. Então limpe antes. Depois de limpar, toda brasagem com solda prata, há necessidade de utilizar, né, o fluxo. Para quê? Retirar as limalhas, qualquer vestígio ainda de metálicos. Ele não vai tirar sujeira. Não, sujeira jamais. Ele vai repelir essas porções, né, ácidos de algum contaminante metálico, gordura, etc e tal. Agora limpeza, lixe, deixe bem limpo. Deixar ali também com ele, para ele ver até a diferença, tá? Com agora a solda com 15% de prata.
coloca ali, de 15% de prata, vai fazer a solda com estas. Que Ó. por sinal, essa daqui ela parece ter uma espessura Uma espessura bem maior. bem mais grossa. Quando é que você vai utilizar cada tipo de vareta? Boa Né? pergunta. Isso que eu ia te Cada perguntar tipo de agora. vareta. O amigo ali, ele trabalha na linha domiciliar, né? Quem trabalha na linha domiciliar, geralmente vai utilizar ou a solda zero, a solda Foscope com 0% de prata, essa chatinha, para utilização em tubulações de cobre. Cobre com cobre. Cobre com cobre. Quando for cobre com metal, com ferro, é indicado usar solda prata, mais o fluxo, ok? Só que mesmo em cobre com cobre, você também vai necessitar utilizar uma solda de Foscope com uma porcentagem de prata, dependendo do tubo. Tubulação de até meia polegada, solda Foscope normal. Tubulação de meia polegada até 1 polegada, o ideal é utilizar a solda Foscope com 2% de prata. Só que vai ser difícil você encontrar essa 2%, então você pode usar a com 5%. Você vai conseguir utilizar aí até tubulações de até 1 polegada, tá bom? Solda 2, mas pode usar 5. A 5, ela também é indicada em tubulações de cobre com cobre de 1 a 2 polegadas. E solda de 15% você vai utilizar acima de 2 polegadas. Principalmente nós que somos da refrigeração comercial, nós vamos encontrar tubulações com diâmetro bem maiores. Então a gente tem que saber sobre isso. Uma vantagem da solda, se o Foscope, por exemplo, com a porcentagem maior de prata, é que quanto maior a porcentagem, mais fácil vai ser o derretimento dela, porque você vai depender de uma temperatura do tubo menor. Então você vai ficar por menos tempo aquecendo o tubo, porque você tem uma concentração de prata maior na vareta. Outra vantagem é que quanto maior a quantidade, a porcentagem de prata na vareta, mais flexível essa solda vai ser. Então ela vai ter menos risco de vazamento por vibração. Então tem uma conexão ali, por exemplo, de um compressor. Compressor e cobre com cobre. É muito comum ali ter bastante vibração. Vibração. Quando o compressor for metal, né, o indicado é você utilizar, né, a solda prata. E nos casos em tubulações maiores, né, o indicado é até você utilizar essas soldas aqui que são chamadas de revestique. Agora quem vai fazer a brasagem, né, em equipamentos de climatização, ar-condicionados, como por exemplo, alguns de vocês trabalham com piso-teto, né, cassete, outros equipamentos, e aí geralmente tem a solda de quê? Cobre com latão, né? Com latão, metal. É muito comum as válvulas ali das válvulas, unidades externas. Alguns compressores também, válvula Rotolook também. Então quando for latão com cobre, o mais indicado é você utilizar a solda aqui, ó. Pode utilizar a solda essa aqui é 5%, é 15% de prata. A Foscope 15% de prata. Ou utilizar a solda prata. Isso aqui com 15% de prata vai resolver tranquilo. Agora o Gabriel vai fazer uma demonstração e ele vai passar as impressões dele fazendo a brasagem com algumas dessas varetas, tá? Não liguem para os cocô de pombo que possam aparecer ali. Não. Que eu vou estar dando algumas indicações para ele na hora de fazer a brasagem e vai servir para vocês também. No final vocês vão ver o resultado que vai ficar cada uma dessas soldas aqui que eu vou fazer, né? Então, deixa eu passar para lá e bora gravar. lá. Pronto, agora o Gabriel vai começar a fazer a brasagem. Na primeira, com uma solda Foscope tradicional. E agora vou passar algumas indicações na hora da brasagem, tá? Primeiro, você aquece, nesses casos, o tubo macho. Estão vendo? O tubo macho é o tubo de cima. Então aquece mais o tubo macho e de vez em quando aquecendo também a peça onde o tubo macho está entrando. Porque se você aquecer mais aqui o tubo fêmea, o tubo macho não vai estar quente o suficiente. Então joga o calor um pouquinho mais para cima, isso. E a quantidade de solda que você vai adicionar é para preencher por dentro onde estão os dois tubos. Muita gente acha que é somente aqui na borda, né? Não é na borda. É para preencher esse espaçamento aqui, ó, em que o tubo macho entrou aqui na conexão, na luva. Olha como é que está bem quente o tubo fêmea e o macho ainda não. Você pode usar a vareta como termômetro para saber se tudo está bom. Pode adicionar a vareta. Isso. Quanto mais rápido, tá bom, pode tirar. Quanto menos tempo você ficar fazendo a brasagem, menos você causa contaminação interna no tubo, né? Que é a queima do oxigênio.
Então, quanto mais rápido, melhor. O que você achou, Gabriel? Não deu para ter impressão ainda, porque você não fez comparação ainda com nenhuma outra, né? Agora para mim está tudo normal. Normal. Então vai na próxima. Isso também é uma foscope. Agora você vai usar também a foscope. A vantagem dessa é que ela tem um formato diferente. Mostra ela isso. Ela é chatinha. Com isso vai facilitar o quê? Você ter menor perda do produto, do material. E aí você já pode ir afastando aos pouquinhos. Show de bola. Atrás não foi. Não soldou a parte de trás. Por quê? Uma dica para você fazer esse tipo de brasagem, quando você não tem a possibilidade de girar em volta de todo o tubo com o maçarico, é você fazer o seguinte macete. Você dá uma leve aquecida na vareta, mais para cima, mais para lá, mais para lá. Isso, agora tá bom. Dobra ela, isso. E aí você, já que você está aquecendo do lado de cá, você adiciona a solda no lado de trás. A solda vai tender a vir para o ponto que está mais quente. Então viram ali o macete? Ó, ali, ó, envergou a vareta, ó. Ele vai jogar a solda lá atrás e ela vai escorrer para frente, onde está a chama. Agora, Gabriel, qual foi a sua impressão entre as duas? Você achou? Olha, essa daqui realmente tem uma mobilidade melhor na hora da utilização. E eu pude perceber que ela fluiu muito bem aqui na hora que a gente fez a aplicação da solda. Então tem uma leve diferença da solda comum Foscoper. Ela tem uma fluidez melhor na hora da brasagem. Agora 5% agora de prata. Não sei se ele vai conseguir perceber, mas com a porcentagem de prata, ele vai precisar ter um aquecimento menor do tubo em comparação às demais. Então, está aquecendo. A temperatura, né, de fusão do material não vai precisar ser a mesma. Com 5% talvez ele não ache tanta diferença, mas ó, já deu para perceber, foi mais rápido. Já foi. Perceberam que agora ele colocou tanta solda que chegou a escorrer por fora? Essa quantidade de solda por fora, tudo isso é prejuízo, é perda. Isso aconteceu por quê? Porque ele continuou com a mesma distância da chama ali do maçarico, né? E essa solda já tem uma porcentagem de prata. Com isso, a temperatura de fusão dela é menor do que a outra. Então ele poderia, nesse caso, ou afastar um pouco, no caso o maçarico, ou colocar a solda rapidinho e já tirar a chama. Como ele manteve ali a chama em cima, a solda derreteu mais. Qual foi a diferença em comparação aos demais daquelas 5%? Você sentiu? Como você realmente falou, notei que o ponto de fusão dela é menor e com isso, com a temperatura bem mais baixa, eu consegui fazer a brasagem. Agora com 15% de prata. Sempre que encostar, vocês encostem a vareta já bem próximo à junta. Agora, pode até afastar a chama pouquinha coisa. Atrás não foi. Já tem furo. Aí. Pronto. Sentiu diferença agora? Muita diferença. Essa daqui com 15% de prata, ela consegue uma temperatura bem baixa do tubo, consegue atingir aí E você sentiu que ela ficou menos fluida, menos líquida assim? Não saiu escorrendo tanto? Exatamente. Essa daqui eu achei até que ela fosse escorrer muito na hora que eu fosse fazer a brasagem, porque é uma solda que ela é bem grossa. Quando eu encostei, eu percebi que ela não teve toda aquela fluidez de escorrer como as outras, então eu achei bem mais rápido o processo de brasagem com essa daqui. Sempre que vocês forem fazer a brasagem, lembre do seguinte: a solda vai tender a escorrer para o ponto que estiver mais quente. Então, se você quer que a solda preencha este espaço aqui, ó, este espaço entre a parte que tem a junta até a base onde o tubo entrou, você tem que correr a chama para onde você quer que a solda vá. Então, você não pode manter a chama o tempo todo somente na borda. Vai ter momentos em que você vai estar adicionando solda e você vai jogar o calor para baixo. Isso vai fazer com que você faça com que a solda vá para o sentido onde está mais quente. No caso, fazendo dessa forma aqui com a vareta,
você está dando calor no lado de cá. Se você joga a solda, todo o tubo já está quente, mas se você joga a solda aqui, ó, nas junções atrás, ela já vai escorrer aqui para frente, já vai fazer o preenchimento. Se você jogar a solda aqui na frente, e quando você for jogar a solda atrás, essa da frente vai escorrer, vai ter uma perda. Então procure fazer o que? Joga a solda lá e vem escorrendo ela na lateral, ela já vai vir para frente, naturalmente, atrás da onde? Da chama, onde está mais quente. E aí você posiciona a chama para onde você quer que a solda escorra. O que é importante não é encher a borda ficar cheia de solda, não. É a junção entre um tubo e outro. Então você vai ter o tubo, ó, mais ou menos desse jeito aqui, né? Então este ponto aqui, ó, entre um tubo e outro, é que precisa ser preenchido de solda. E agora, Gabriel, suas impressões aí. Entre a vareta com 100 prata, com 5% e a com 15%. Você achou a diferença? Sem prata, eu achei muito fluido, né? Então tem que tomar muito cuidado para não escorrer demais, né? Agora, a com 5% eu achei muito boa para fazer o processo de brasagem em tubos, por exemplo, dessa espessura, né? De cobre dessa espessura. E a de 15% foi fantástica para poder fazer a soldagem, a brasagem, e ficou muito bom, ficou com uma aparência legal. Foi rápido porque a gente conseguiu fazer a brasagem em uma temperatura muito mais baixa do que geralmente a gente tem que submeter. Como a galera utiliza muito turbotocha, a gente sabe que perde muito calor, dependendo de onde você vai fazer uma brasagem, tipo um compressor, você perde muito calor por conta da massa do compressor. E aí com essas soldas de porcentagem de cobre, principalmente a porcentagem de prata maior, porcentagem de prata maior, fica muito mais rápido e fácil de fazer a brasagem. Vai ter situações em que você não terá um maçarico adequado. Para algumas tubulações, o mais indicado é que você tenha o quê? Um oxi-acetileno, um PPU. Agora, a grande maioria dos profissionais não tem o PPU, principalmente quem trabalha em climatização. Aí vai fazer uma brasagem numa tubulação, vou dar um exemplo aí de 7/8, né? Tubulação aí de um piso-teto, um cassete. E eu vejo muita gente utilizando o quê? Turbotocha. E acham dificuldade nessa brasagem. Principalmente na hora de fazer a conexão ali com a unidade externa, né? Que você pode. Condensadora. Aí muitas das vezes deixa vazamento, que ali você tem uma vedação ali dentro. A vedação, o indicado é retirar aquela vedação, né? Aquela borracha. Ou vedar bem com pano e botar uma água ali para poder não derreter. Só que se você botar um pano com úmido, ou até mesmo outros recursos que tem uma massa e tudo mais, você não consegue soldar com turbotocha, porque ele não é adequado para isso. E aí o turbotocha, você vai conseguir soldar com mais facilidade se você utilizar uma vareta com maior porcentagem de prata. Para que você não precise atingir aquele uma temperatura mais alta, que só conseguiria com o oxi-acetileno. Isso aí. Então, nessas situações, usa a 15% de prata, a Silfoscope 15%. Então você vai sentir uma facilidade. Quem fizer o teste, depois passa como é que foi. E resumindo, todas elas, tanto desde a Foscope da Harris, quanto as soldas com Foscoper com porcentagem de prata, se saíram melhor do que a Foscoper comum que a gente encontra aí no dia a dia, né? Isso aí. Agora vamos partir para a prática agora nos equipamentos, ok? Na câmara fria. Então, para quem assistiu esse vídeo, espero que você coloque aí as suas observações. Coloca no comentário, você já usou as soldas da Harris com 5% de prata, 15%? Quem é da comercial provavelmente já usou. Eu sempre trabalhei na linha de comercial mais pesada. Doméstica também usa bastante, né? Também. Usa muito a solda prata, né? Na doméstica. Dificilmente o pessoal da doméstica vai comprar uma solda com 15% de prata. Mas na comercial nós usamos praticamente sempre ela. Porque na comercial mais pesada o risco de vazamento por vibração é maior. Então a gente usa essa aqui, ó. Com porcentagem de prata. Com porcentagem de 15% de prata. Facilita o nosso trabalho na hora da brasagem nas tubulações de maior diâmetro e também reduz o risco de vazamento. E ela é mais grossa, acho que por conta disso, né? Por conta disso, isso mesmo. Para trabalho com tubos de maior diâmetro. Vocês vão receber o manual de brasagem. Tá? Quem estiver assistindo vai ter na descrição aqui a possibilidade de fazer o download, faz o download do manual de brasagem e coloca no comentário aqui as observações. Quais dessas varetas você já usou, essas ligas de adição. E esqueci de falar dessa aqui, né? Da Zinca Fluxo. A Zinca Fluxo
indicada para soldas de alumínio com alumínio ou alumínio com cobre. Tá? Zinca fluxo. É de zinco, mas já tem incorporado o fluxo internamente. Mas isso é conteúdo para próximos Para vídeos. próximos vídeos, tá bom? Um abraço para quem estiver assistindo o vídeo. Viram aqui um especialista em solda fria fazendo uma solda aqui. Então, se ficou alguma observação sobre o desempenho dele, coloca também no comentário. Comenta aí. Despede aí, fecha o vídeo, Gabriel. Vamos voltar para Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.